Então vamos lá, Esdras capítulo de número 8, versículo de número 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, que significa resistência, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto eu tinha falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira é contra todos os que o deixam. Nós, pois, repete isso, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Pode sentar, por favor. Olha para mim, com muita segurança eu quero te dizer que Deus pode colocar uma marca em você de proteção. Olha para quem está ao seu lado, diga: Deus pode colocar uma marca em você de proteção. Quem acredita nisso, que Deus pode fazer isso? Deus pode colocar uma marca em você tão perfeita, tão poderosa, que nenhum inimigo, seja ele físico ou espiritual, tenha poder de tocar em você. Você acredita nisso, irmão? Por exemplo, a Bíblia Sagrada fala de homens que receberam essa marca de Deus, essa marca de proteção divina, e essas pessoas cumpriram todo o seu propósito sem nada lhes atingir, por causa dessa marca que Deus colocou na vida deles. Deus pode marcar você hoje aqui, e não importa, vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, que você não vai ser atingido por nada. Você vai passar no meio de tempestades e sair do outro lado. Quem acredita que Deus pode fazer isso? Eu estou lhe dizendo que Deus pode colocar uma marca em você para lhe guardar e lhe proteger. É isso que vamos ver aqui agora na jornada feliz. A Bíblia diz que Esdras, ele estava com o povo de Israel preso na Babilônia já há 2 gerações, há uma geração, há 70 anos, e finalmente o rei libera aquele povo para voltar para casa. Eles estavam escravos, 1.500 quilômetros de distância da Babilônia para Jerusalém, quase 3 meses de caminhada, que eles teriam que fazer para voltar, aliás, 5 meses de caminhada, para eles voltarem para a casa deles. 5 meses, quem está aí? Quem está ligado? 5 meses de caminhada da Babilônia, de volta para Jerusalém. Finalmente o rei disse para eles o seguinte: olha, vocês podem voltar para casa, pode todo mundo pegar suas bagagens, pegar os seus negócios e voltarem para casa, podem ir, todo mundo. Só que agora o Esdras disse o seguinte: eu não posso pedir ao rei que me envie um exército, uma escolta, para me proteger no caminho, porque eu preguei para o rei e disse que Deus tem poder de me proteger. Só que a caminhada deles ia ser na primavera. Primavera é onde os saqueadores, os ladrões iam para os caminhos dos viajantes para poder roubá-los. Você sabia que tem uma época certa do inimigo atacar? Ele não ataca em qualquer momento. Quando Israel plantava, a Bíblia diz que os midianitas só vinham na hora da colheita. O inimigo não vem na hora que você está plantando. Ele não vem te atrapalhar a plantar. Ele quer te atrapalhar na hora de quê? Na hora de colher. Tem uma época certa do inimigo atacar a pessoa. E aí que a pessoa não entende, ela fala: eu vou buscar Deus para quê? Está tudo legal, está tudo bem na minha vida, não está acontecendo nada comigo, estou legal. É porque você está plantando, queridão. O inimigo não vai atrapalhar ninguém que está construindo. Ele quer morar naquilo que você vai construir. Ele não vai te atrapalhar, não. Quem está aí? Ele veio para roubar. Então ele deixa você conquistar para depois fazer o quê? Para depois te roubar. E a primavera era o momento em que o inimigo vinha para poder roubar os viajantes.
Esdras estava levando milhões em ouro, que eram os vasos de ouro, que era da casa de Deus, que tinham sido levados, e agora estavam sendo devolvidos. Eram milhões em ouro que ele estava levando de volta para Jerusalém. E ele falou: poxa vida, se eu não posso pedir o rei para mandar alguém para me proteger, porque eu já disse que a mão de Deus, eu tenho vergonha de pedir ajuda a você, se eu já falei que Deus pode me ajudar. Uma das coisas que a gente precisava ter é vergonha, e a gente não tem. Pergunta para o seu irmão: ainda tem vergonha aí? Que as pessoas estão ficando o quê? Sem vergonha. Irmãos, você precisa ter vergonha de algumas coisas, e a vergonha pode fazer com que você busque mais a Deus. Esdras disse: eu tive vergonha de pedir ajuda para o rei, porque eu falei que o meu Deus está vivo. Então, por exemplo, você tem que ter vergonha de algumas coisas na vida. Quando você se envergonhar, você vai ter ajuda de Deus para não fazer mais isso, para não precisar fazer mais isso. Quem está aí, gente? Eu oro a Deus e digo: Deus, o Senhor não é de papel, o Senhor não é de metal, o Senhor é de verdade. Se o Senhor é o meu Deus, me responde. Porque, irmãos, eu não estou servindo um pedaço de madeira, Ele é vivo. E eu tenho vergonha de algumas situações que eu enfrento e que eu vivo. Se Deus existe, por que eu estou enfrentando isso? Se Deus está comigo, por que está acontecendo isso? Não. Foi isso que Esdras disse. Mas aí ele ficou parado, não. Aí ele foi para a beira do rio. Antes de começar a viagem, ele foi para a beira do rio Ahava. E na beira do rio Ahava ele fez um jejum. O jejum que ele fez tinha um propósito. Eu te aconselho, a primeira coisa para termos uma jornada feliz é jejuarmos. Escreve, por favor, a primeira coisa para você ter uma jornada feliz é ter o hábito de jejuar. Toda semana você precisa tirar o tempo do jejum. Na época de Jesus, eles faziam 2 vezes por semana, os religiosos tiravam para jejuar. Jesus nunca proibiu que eles fizessem isso. Você precisa ter o hábito de jejuar por algum objetivo. Esdras jejuou à beira do rio Ahava, pedindo a Deus uma jornada feliz. Ele jejuou com um objetivo, pediu um caminho seguro. Você pode jejuar por uma cura específica, por uma prosperidade específica, para resolver um problema específico. Você pode jejuar para obter sucesso em uma área específica, para resolver um problema específico. Ele jejuou, e ele disse no final do versículo que Deus se moveu porque ele orou, e Deus se moveu pelas nossas orações. Deus está parado no céu, mas Ele pode movimentar o trono dele em sua direção quando você ora. Olha para o irmão e diga: Deus pode mover o trono dele para a tua casa. Meu Deus, levanta a mão e recebe. Eu estou dizendo que o trono de Deus pode movimentar em direção à tua casa e à tua família. Esdras disse: Deus moveu-se pelas minhas orações. Quem acredita que Deus pode se mover no céu porque você orou na terra? Quem acredita, dá um glória a Deus. Então diga: a primeira coisa para ter uma jornada feliz é jejuar e o quê? E orar, irmão. Você precisa voltar, sem que a igreja esteja fazendo campanha de jejum, de oração, sem nada. Você precisa orar antes de dormir. Você precisa ter o hábito de acordar de madrugada e orar. Levantar de manhã antes de fazer qualquer coisa, ora. Quem está aí? Abençoa o seu dia, porque a Bíblia diz que Deus está parado, e Ele move quando você ora. Se você não ora, Deus não move. Eu orei aqui hoje, não, oração da igreja não vale. Oração que faz na igreja não vale. Irmãos, as orações públicas só são ouvidas quando eu tenho o hábito de fazer orações em particular. Orações públicas, elas são hipocrisia quando eu não oro em particular. Diga para o seu irmão: orações públicas viram uma hipocrisia quando eu não tenho o hábito de orar lá em casa, escondido. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aqui eu oro bonito, Deus poderoso, aqui eu oro bonito, mas em casa eu não faço nada. Isso aqui vira uma hipocrisia. Essa mão levantada, aleluia, eu te amo, isso tudo é hipocrisia, se você não tem uma vida lá no teu quarto escondido de oração. Quem está aí? Deus vai mover
por causa das nossas orações. Vocês estão aí mesmo? Tá ligado? Segundo, Deus não aceita a imperfeição na presença dele. Gênesis 17, por favor. Quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, quantos anos? Apareceu-lhe o Senhor e disse: irmãos, por que Abraão é chamado de o pai na fé? Eu contei. Deus não apareceu para Abraão mais do que 4 vezes em toda a sua vida. Deus havia aparecido para Abraão quando ele tinha cerca de 70 anos. Do 0 aos 70 Deus apareceu uma vez. Agora Deus aparece a segunda vez com 99 anos. Deus fala mais com você do que ele falava com Abraão. Abraão não tinha um pregador que o Espírito Santo vinha e usava para falar com ele. Abraão talvez nunca viu um demônio manifestado assim. Nunca. Ele talvez nunca tenha visto um milagre. Mas Abraão era extremamente obediente a Deus. Nós falamos que Abraão é o pai na fé, mas na verdade ele é o pai da obediência, porque ele ouviu pouco e obedeceu muito. Ouviu muito pouco, mas o pouco que ele ouviu, ele obedeceu à risca. Você ouve a Deus mais do que Abraão ouvia. Quantas vezes Deus já falou contigo? Já te deu sinais? Conta. Vocês estão começando a ler a Bíblia, volta lá e veja quantas vezes Deus apareceu para Abraão em sua vida inteira. O velho de 99 anos, Deus aparece a segunda vez para ele. Em 6 meses, quantas vezes Deus já falou contigo? Em 1 mês, quantas vezes Deus vem falar com você? Quem está aí? Então, eu vou dizer para você que você não tem um caminho feliz, uma jornada feliz, porque você não tem você não busca essa capacidade de obedecer aquilo que Deus fala contigo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando tinha Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor dizendo: eu sou eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Deus está falando com um cara de 99 anos. Anda na minha presença. Seja perfeito. Deus não aceita imperfeição. Eu vou dizer de novo: Deus não aceita mais ou menos. Ele está cobrando, Leandro, de um homem, um velho de 99 anos. Continua na minha presença. Anda, jornada feliz, anda na minha presença. Mas não anda de qualquer jeito. Seja perfeito. Quem está aí? Seu problema é achar que Deus vai querer você de qualquer jeito, que você vai conseguir ter uma jornada feliz andando de qualquer jeito. Não vai conseguir. Seja perfeito. Você pode não ser perfeito para as pessoas, mas para Deus você tem que ser perfeito. Você tem que buscar a perfeição na sua caminhada com Deus, e você vai ter uma jornada feliz. Olha, eu não vou ler o texto todo, o capítulo todo, para a gente não atrasar, mas a Bíblia diz que Deus diz para Abraão assim: eu vou fazer um pacto com você. Anda na minha presença e ser perfeito, e eu vou fazer um pacto com você. Toda essa terra que você está vendo, eu vou dar ela para você. Mas é mediante um pacto que eu vou confirmar. Olha, qualquer pessoa que quer ter uma jornada feliz precisa ter um pacto com Deus, mas um pacto sério. Doa quem doer, custe o que custar. Você tem que ter um pacto sério com Deus, sério, de você brigar com o mundo, mas manter o seu pacto de pé. Você tem que ter um pacto com Deus que aborreça teu irmão, que aborreça tua mãe, teu pai, todo mundo, mas o pacto com Deus ele vai ficar firme. É isso que faz Deus separar homens de meninos. É assim que Deus separa grandes de pequenos. Andar avacalhado, sem compromisso, é fácil demais, gente.
vir quando quer, do jeito que quer. Se amanhã pequei, aí eu peço perdão e continuo. Não é assim, pessoal. Não pode ser assim. Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito, porque a caminhada de uma jornada feliz não é. A mamãe dizia que angu de um dia não engorda cachorro magro. Obedecer a Deus um dia não funciona em nada. Trazer aqui uma oferta no altar um dia e depois viver uma vida desgraçada e avacalhada não muda a vida de ninguém. Angu de um dia não engorda cachorro magro. Deus está olhando a sua caminhada. Ele está pegando o conjunto e observando o conjunto. Peraí, deixa eu ver se ela acertou mais ou errou mais. E aí, Deus ignora os erros quando você teve a maioria de acertos. Agora, quando você tem 2 acertos e a maioria de erros, poxa vida, Deus vai fazer vista grossa. Deus vai ignorar isso e vai te dar uma jornada segura. Ah, mas o ano passado já morreu. E agora, como é que está a situação? Pacto com Deus vai te dar uma jornada feliz. E pacto com Deus é uma vida, irmãos, constante, é uma constância na presença de Deus. É uma constância fazendo o que Deus quer. Todos nós vamos falhar em algum momento, mas a falha tem que ser apenas um momento, tem que ser um acidente na nossa vida, não pode ser a regra da nossa vida. Eu vou dizer de novo, a falha, o pecado não pode ser regra, ele tem que ser acidente. Nós temos que andar de forma perfeita. Todos nós em algum momento vamos escorregar, vamos falar, ou vamos fazer alguma coisa que não deve, mas que isso tenha sido um acidente, e que você levante e diga: me perdoe, porque eu vou ser perfeito na tua presença. E sendo assim, Deus vai te entregar toda a promessa que Ele te prometeu. Quem está aí, pelo amor de Deus, dá glória a Deus. Aí Deus chama Abraão e diz assim: todo pacto, fala comigo, todo pacto tem um sinal. Não existe aliança se não existir um símbolo para ela. Por isso que quando a pessoa se casa no altar e ela fez uma aliança com o seu cônjuge, o cônjuge dá para ela um sinal, uma aliança, coloca uma aliança no dedo dela, porque todo pacto tem que ter um sinal, tem que carregar alguma coisa. Quem está aí? Então repete comigo: todo pacto tem um sinal. Qual é o sinal do seu pacto com Deus? Por exemplo, as mulheres antigas, ninguém sabia antigamente, nos períodos dos ingleses, saxões, os homens daquela época, os nobres, ninguém sabia quem era casado ou solteiro. Então era assim: mulher de cabelo solto, solteira; mulher de cabelo preso, casada. Nenhuma mulher que tinha um pacto com uma outra pessoa saía pela rua de cabelo solto. Você vai ver filmes históricos ou de épocas de maneira diferente agora. Você vai ver por que elas faziam. No mínimo elas faziam o cabelo podia estar solto, mas elas faziam 2 tranças e prendiam aqui, tipo uma lady. O que é aquilo ali? Porque ela tem compromisso. Porque todo pacto tem um sinal. Você precisa carregar com você o sinal do teu pacto. Qual é o sinal do teu pacto com Deus? Para que o mundo e os homens reconheçam que você não é normal, que tu não é qualquer um. Qual é o sinal do pacto que eu vou olhar para você e vou dizer: esse cara tem um pacto com Deus? Quem está aí? Deus falou assim com Abraão. Quem está aí? Deus falou assim com Abraão: o sinal do pacto que eu vou fazer com você é a circuncisão. O quê? Circuncisão. Palavra difícil. O que é o homem circuncidado? A criança judia, quando nasce, até hoje, corta-se a carne, a pele do prepúcio. Na cabeça do pênis tem uma pele. Inclusive, se você tiver um menino, você precisa olhar se abre perfeitamente. Se não abre, está preso, tem que fazer uma cirurgia. Porque, vocês estão olhando para mim assim, bué? Não vergonha nenhuma de eu falar isso. Você abre a internet e vê tudo quanto é porcaria. Eu estou no lugar santo falando de coisa santa. Nenhum problema para mim.
uma pele que cobre o pênis. Todo homem tem essa pele. Só que quando essa pele ela é mais, como é que fala? Mais agarrada? Alguma coisa do sentido. Não, é uma fimose, mas eu estou tentando explicar quando é fimose. Quando ela é mais grossa, ela é uma fimose, porque todo homem tem essa pele. Mas quando ela pega, cobre, não deixa abrir, não há higiene. Não tem como o homem ter relação. Então, quando tem. Só que o judeu, mesmo aquela pelezinha que todo homem tem, tinha que circuncidar e cortar ela. Então, quando a criança nasce, lá em Israel, com 8 dias eles circuncidam o menino, cortam a pelinha. Só que Deus falou com Abraão de 99 anos assim: eu estou fazendo um pacto com você, e o sinal do nosso pacto é que você vai cortar a pele do teu prepúcio. Quantos anos? Não é fácil, pastor. Dá uma anestesia. Não, tinha anestesia na época não. E a faca era uma pedra afiada. Você já fez assim, eu vi. É involuntário, não tem jeito. As mulheres não sabem o que é isso não. É involuntário, você já prende a respiração. Deus falou assim: eu estou fazendo um pacto contigo, e com todo mundo que mora com você, todo mundo vai ter que ser circuncidado. Abraão tinha um filho, Ismael, de 13 anos. Está escrito assim. Aliás, eu quero ler isso com você. Isso é muito importante. Gênesis 17, verso 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Diga assim: no mesmo dia. Deus mandou de manhã, de tarde, mais de 300 homens. Teve a carne do prepúcio, a pele do prepúcio cortado, porque era um pacto entre Deus e Abraão, e era o sinal da aliança. Abraão, com 99 anos, cortou dele, foi lá no menino dele de 13 anos e cortou do menino de 13 anos, no mesmo dia. Sabe quando é que a gente cumpre a ordem de Deus? No mesmo dia. Quando Deus te der uma ordem, quando Deus fizer um pacto com você, quem quer ter uma jornada de alegria, paz e prosperidade, no mesmo dia? Irmão, eu ia me preparar 6 meses, psicologicamente. É ou não é, irmão? Eu ia ficar pensando: meu Deus, quanto. O que eu estou dizendo é que cumprir os pactos de Deus nunca foi fácil, mas são produtivos. Nunca são fáceis, mas vão trazer vitória extraordinária. Quem é Abraão? Quem é Abraão? Nas 3 religiões do mundo, as 3 religiões monoteístas que adoram um único Deus, os judeus, os cristãos e os muçulmanos, Abraão é reverenciado. Por que ele é reverenciado? Porque ele é o pai da obediência. Porque não, pastor, ele é o pai da fé. Não, só tem fé quem é obediente. Não existe fé sem obediência, porque a fé é o ato de obedecer a Deus naquilo que Deus te pediu, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Quem está aí, pelo amor de Deus? Abraão é o pai da obediência. Quando Deus falou com ele assim: pega o Lucas, leva ele. Não é Lucas, é o Isaac, e põe. Ele: sim, Senhor. Ele disse: eis-me aqui. Nós chamamos isso de fé. Eu chamo isso de obediência extrema, absurda, cega, até ignorante, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Mas Deus viu aquele negócio e falou: é esse que eu quero. Porque gente desobediente, o mundo está cheio. Gente que pensa, o mundo está cheio. Gente que raciocina, Isabela, o mundo está cheio. Está cheio, aqui está cheio de gente que pensa demais, raciocina demais. No mesmo dia significa: eu não pensei na dor,
na cura. Quanto tempo vai demorar para curar isso? No deserto, sol quente, sem como é que chama? Para não dar infecção, inflamação, para não, sem o mertiolate, como é que chama? É mertiolate, né? Os meninos sabem o que é isso, não? Pergunta, você sabe o que é isso? E hoje não arde. Hoje eles não ardem. Eu falo metiolate. É melhor falar metiolate. Que quando a gente é criança a gente fala metiolate. Porque é metiolate. Irmãos, passar aquele negócio. A gente estava andando. Aí você caiu, ralou o joelho. Mãe, chama a mãe não. Chama a mãe não, não tem nada não. Porque a gente tinha mais medo do que da dor de ter caído. Era ou não era? Porque quando vinha chegando, e ela era tipo a pontinha era igual aquele negócio de matar barata, como é que chama? Uma gradezinha, não era uma grade não, como é que chamam? Uma redezinha na ponta, e aí enfiava e a gente via com aquela rede vermelha assim, ó. Aquilo, meu irmão, a gente pula, é igual passar pimenta. Quem está aí? Não tinha, fala com seu irmão, não tinha metiolate não. Hoje eu fico até, os meninos não sabem o que é ver não. Sabe ou não? Sabe não, sabe o que é isso? Abraão não tinha isso. 99 anos, a Bíblia está dizendo, diga, no mesmo dia. Significa, Thales, que ele não pensou. Deus não quer que você pense. Ele está pensando por você. Quando Deus te pede alguma coisa, Ele já pensou. Precisa pensar. Espera aí. Deixa eu ver se eu faço. Deixa eu ver os prós, os contras. Vamos ver se compensa ou se não compensa. Deus quer gente que obedeça. Quando Ele te falar alguma coisa, Ele já pensou muito. E quando Ele chega a falar, Ele já viu todas as possibilidades. Por isso Ele falou. Quem está aí? Então, quer ter uma jornada feliz? Para de pensar. Mas Deus me pediu a minha poupança, dá a poupança. Mas Deus me pediu o meu carro, dá o carro. Mas Deus faz. Deus me pediu para me acordar 40 dias, acorda. Faz o pacto. Porque todo pacto tem um sinal. E o sinal geralmente é doloroso. Eu estou dizendo que o pacto de Abraão, o sinal do pacto era a circuncisão. Tinha que se cortar a carne do prepúcio. Eu estou dizendo que para o homem a coisa mais... Pode existir coisa terrível, mas igual essa, psicologicamente a gente fica abalado só de pensar. Quem está aí? Só que Deus falou com Abraão. Quanto tempo você acha que ele demorou para fazer isso? Porque ele não fez o dele. Ele fez só de homens nascidos na sua casa. No capítulo 14 vai dizer que ele tinha 318. Fora os escravos comprados. E o filho Ismael. E ele. No mesmo dia todo mundo já estava cortado. Todo mundo. Pega um hospital de grande porte e fala, você vai fazer 300 cirurgias disso aqui hoje. Quanto tempo eles vão demorar? Quanto tempo eles vão demorar? 300 cirurgias desse porte, de manhã até de noite. Não dão conta. Num hospital. Abraão deu conta, ele fazendo, ele fazia. Porque Deus falou com ele. Quem está aí? Ué, não sei como é que ele fez nele. Quero nem saber. Graças a Deus que Jesus veio e circuncidou o meu coração, tirou a pele que cobria e abriu o meu coração totalmente. E hoje o sangue de Jesus pode me lavar e te lavar. Pactos precisam de sinais. Repete comigo, pactos carregam sinais. E eu quero te orientar para você ter uma jornada feliz. Faça um pacto, mas que o seu pacto tenha um sinal. E mesmo que provoque dor em todo mundo que está junto de você, cumpra ele. Abraão provocou dor em todo mundo. Agora o cara tem que ser líder. Para me convencer você a fazer isso,
Eu tenho que ter muita autoridade para me convencer você. Vem cá, Maiquinho, você vai fazer isso aqui agora. Eu tenho que ter muita autoridade. E ele convenceu todo mundo e fez. Todo mundo sentiu a dor. Porque é assim, quando você tem um pacto com Deus, o seu pacto vai impactar todo mundo que está à sua volta. Que negócio é esse? Você tem pacto com Deus e nem você se lembra do pacto. Nem você se lembra que você tem. Seus funcionários não sabem, seus amigos não sabem, ninguém sabe. Está todo mundo vivendo a vida do mesmo jeito. Como é que a pessoa consegue pecar perto de você? Peca, fala, não tem problema. Seu pacto tem que impactar todos os que estão à sua volta. Precisam ser impactados pela aliança que você fez com Deus. Quem está aí? Qual é o resultado? Deus disse para Abraão: está vendo essa terra? Qual terra? Israel. Está vendo ela? De cima, embaixo, de norte a sul. Estou te dando toda ela. Ela é sua, perpetuamente. E o sinal que eu estou te dando é o pacto que você tem. Quem está aí? Te falei duas coisas para ter uma jornada feliz. Número 1, tenha um hábito de jejuar e orar. Número 2, seja perfeito. Abraão, anda na minha presença, seja perfeito. Deus não aceita imperfeição. Amém? O pecado seja acidente e não a regra da tua vida. Foi um acidente. Ei, eu pequei contra você, foi um acidente, eu não sou assim. Tem que ser. Ah não, mas ele é assim. Não. Foi um acidente. Eu não sou assim. Eu tenho uma aliança com Deus. Fique de pé. Vamos orar para Deus te dar uma jornada feliz. Aleluia.